Quem mandou matar Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, e Dom Phillips, jornalista britânico? Lideranças indígenas e a sociedade civil exigem justiça e respostas para a morte no Vale do Javari. Representantes dos povos originários dizem que assassinatos têm impacto nas lutas indígenas para além da Amazônia. Para repercutir esse assunto, a Revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista e escritor Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, jovens. Obrigado pelo convite. Couto, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre essa questão que repercutiu no Brasil e no mundo todo, mais um caso em que o Brasil se torna pária para o mundo por conta de tudo que vem acontecendo na Amazônia, em desmatamentos, eu vou colocar um vídeo para a gente acompanhar junto e daí a gente já começa a bater nossa conversa, tudo bem? Vamos acompanhar, pessoal. Marinawa kenade, Marinawa kenade, Marinawa kenade, Marinawa kenade, Tabarini hezawedani, Tabarini hazawedani. Agora, Hawanararae, Hawanararae. Pronto. Calamari. Calamari. Couto, esse vídeo do Bruno Pereira, indigenista da FUNAI, viralizou, repercutiu aqui no Brasil, repercutiu o planeta. E mostra o quanto essa pessoa era identificada com a Amazônia, com os povos indígenas e um guardião da floresta. Couto, eu queria que você fizesse uma análise para a gente de tudo que vem acontecendo que culminou na morte trágica do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips na Amazônia. Por coincidência, eu acabei de escrever agora, estava escrevendo sobre essa tragédia amazônica que aconteceu agora. O que nós não podemos jamais admitir é que algum brasileiro alfabetizado diga que foi surpreendido com o que aconteceu lá. Por mais chocante que tenha sido, era previsível. Esse é o ponto. E eu começo o texto que eu escrevi hoje, que vai ser publicado hoje ainda, com uma frase que responde à pergunta: quem mandou matar Dom e Bruno? Essa frase foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 1998, em pronunciamento na Câmara dos Deputados. Eu leio aqui, está entre aspas. A cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Depois disso, ele deu centenas de declarações dizendo o que faria os povos indígenas com a Amazônia se um dia ele chegasse ao poder, coisa que ninguém acreditava, mas acabou acontecendo. Então, não é nenhuma surpresa. Quem mandou matar, quem é responsável pela morte de Dom e Bruno, é o governo Jair Bolsonaro. Não há nenhuma dúvida sobre isso, sabe? Estão procurando os mandantes ainda, mas o responsável, todos nós sabemos, o mundo sabe hoje. Ô, Couto, e a gente não pode dizer que essas mortes são uma exceção, como você já está dizendo, ali na Amazônia. Há uma escalada de violência e de ataque a pessoas que defendem o direito dos indígenas. A gente teve em 2019 Paulino Guajajara assassinado, que era também guardião da floresta ali da etnia Guajajara. E muitos desses casos, Dorothy Stang também, em 2005, casos emblemáticos, e muitos desses crimes estão em impunidade. A impunidade é algo que acaba desolando esses casos, acaba ficando marcado nesses casos. Com essa repercussão internacional do caso da morte de Dom Phillips e do Bruno Pereira, você acredita
que a gente vai deixar de ter uma impunidade nesse caso, por exemplo? Não. Enquanto tiver esse governo, não há a menor chance. Enquanto esse governo estiver aí, vai continuar morrendo gente na Amazônia, vai morrer gente no Brasil de fome. Eu não tenho nenhuma esperança de que possa mudar. Ele está cumprindo o que prometeu. Ele é contra a demarcação de terras indígenas. Nós estamos vendo aí o Supremo não se decide sobre o marco temporal, né? E ainda faltam quase 200 dias para esse pesadelo acabar. Sabe? Não dá para ter esperança. Não dá. A única esperança que eu tenho hoje é que no dia 2 de outubro tirem esse assassino do poder. É a única esperança. Nossa única esperança é o voto. Não há mais o que fazer com ele. Depois de tudo que ele já fez, e não aconteceu nada. A maior impunidade que tem no país é a do presidente da República. Esse é o fato. O resto é consequência. Couto, ao longo desde o sumiço de Bruno Pereira e Dom Phillips, lá no Amazônia, no percurso que eles estavam fazendo, várias repercussões aqui, pessoas cobrando providências urgentes e frases do presidente da nação, do presidente Jair Bolsonaro, que destoava de tudo e daquilo que a gente poderia esperar de um estadista, de um presidente da República. Por exemplo, não, a gente não podia, desculpa, Cosmo, a gente não podia esperar que ele tivesse atitude de estadista. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar, Couto, exatamente nisso, porque colocava a responsabilidade por o que aconteceu no Bruno e no Dom Phillips. E agora, essa coisa de querer naturalizar isso e dizer, olha, aconteceu porque ia acontecer. Couto, o mundo inteiro começa a se perguntar e querer saber dos mandantes disso. A pressão internacional vai fazer algum efeito, tirando o Brasil aqui especificamente, a pressão que pode vir de fora, pode fazer alguma diferença? Não acredito, porque o governo continua o mesmo. Estão todos soltos por aí. O Ricardo Salles, que resolveu passar a boiada na Amazônia, está solto, é candidato. Não vamos ter ilusões. Com esse governo, com essa gente, não tem... Sabe? Eu escrevi ontem sobre as frases do Bolsonaro. Ele falou que era uma aventura, que os dois se meteram onde não deviam, não se cuidaram. E a culpa foi deles. Eles estão tratando, o governo brasileiro está tratando isso como se tivesse sido uma briga de bar. Sabe aquela briga de fim de noite, todo mundo meio bêbado e tal, aí um resolveu matar o outro. Não é assim. Isso aí é uma política de governo. É isso que eu estou colocando hoje no meu texto, sabe? Na verdade, nós chegamos a um ponto que para o jornalista fica difícil encontrar palavras para descrever essas barbaridades que estão acontecendo em todas as áreas do Brasil. Nesse caso, houve uma repercussão internacional maior e tal, porque mataram um jornalista inglês. Se tivessem matado só o Bruno, esse assunto já tinha passado, já tinha sido, como você falou, naturalizado, como tudo que está acontecendo. Ô Couto, e a gente tem já lideranças indígenas ali da região, de toda a Amazônia legal, na verdade, como, por exemplo, o Yuriniwá, que é da Univaja, que é ali da região onde aconteceu o assassinato, dizendo do medo que eles estão sentindo, da insegurança que eles estão sentindo. O que você acha que a sociedade civil, a gente, como pessoa, como cidadão e cidadão, o que a gente poderia fazer para apoiar, porque infelizmente a gente não pode ir para lá fazer a segurança dessas pessoas, mas o que a gente pode fazer dos nossos locais? Olha, nesse caso e em todos os outros que aconteceram nos últimos tempos, eu sinto que o povo brasileiro está anestesiado, sabe? Não está mais indo para a rua por razão nenhuma, né? Tem um ato público marcado agora, domingo, às 11 horas da manhã, em frente ao MASP, né? Para tratar desse caso, para denunciar e tal. Eu temo que vá muito pouca gente. Sabe? É como se o problema não fosse nosso. Esse é um fato grave que está acontecendo, que é consequência, claro, de 3 anos e meio desse governo genocida, né?
Mas o povo brasileiro não está mais reagindo, já devia estar, sabe, no Rio, em São Paulo, nas grandes capitais, em Brasília, já devia estar milhares de pessoas nas ruas protestando contra isso, e não tem ninguém. Quero ver esse ato público aí de São Paulo no domingo, se vai aparecer gente, porque eu sou jornalista há mais de 50 anos, sabe? Eu peguei todo o período da ditadura militar, da censura, da tortura, e estou vendo voltar aquele tempo de novo, e realmente ninguém faz nada. Dizem que as instituições estão funcionando. Como? Se Jair Bolsonaro continua sendo presidente da República. E sem pressão popular, não vai acontecer nada até o fim do ano, até terminar o maldito mandato desse homem. Couto, outra situação também que me chamou particularmente a atenção, naquela coletiva de imprensa, quando foram divulgar os corpos, em superintendência da Polícia Federal no Amazonas, várias pessoas, autoridades públicas, todas brancas, e um excesso de parabéns. Parabéns pela força, parabéns por nos ajudar, parabéns o comandante, parabéns. Em nenhum momento ninguém se referiu aí aos ribeirinhos, aos indígenas que foram os primeiros a sair, os primeiros a ir à busca de Bruno e Dom Phillips. É um absurdo, é isso que você falou, não tem mais palavra, porque aquela mesa na coletiva de imprensa falou tudo. E é tão simbólico isso, viu, Cláudio, que quem levantou essa questão na entrevista coletiva foi uma jornalista, uma moça da BBC de Londres. Nenhum jornalista brasileiro reparou isso, falou disso. Sabe? Esse é o retrato do que a Ana Rosa perguntou antes. Não há mais reação. Os jornalistas brasileiros que estavam lá tinham que ter falado sobre isso. Não, foi uma jornalista da BBC de Londres. Né? E outra, quer dizer, não é só que não tinha nenhum representante do povo indígena ali, que foi quem, no início, iniciou as operações de buscas, né? E o resto veio atrás. Isso aí foi uma vergonha, essa coisa, sabe, daquele delegado da Polícia Federal, os militares, os policiais, um cumprimentando o outro, né? Todos unidos na operação, cara. Se não fosse a pressão internacional em razão do Dom Phillips, nada disso teria acontecido. Eles demoraram para entrar. Desculpa, é mais ou menos o que aconteceu com a pandemia. O governo demorou para reagir. Primeiro tentou negar, né? É um negacionismo, não sei o quê, cara. Eles só entraram e demoraram 3 dias para mandar um helicóptero, com tantos batalhões que tem lá na Amazônia, né? Da aeronáutica, da marinha, do exército. Cadê aquele povo todo? Aqui tem 6 mil que estão aboletados no governo. Eles não estão lá, eles não estão nas fronteiras, eles não estão nos defendendo. Eles estão se aproveitando. Sabe que o fato concreto é que nos últimos tempos os militares voltaram ao poder. Poder de comprar picanha, salmão, próteses, viagras, né, fazer a farra. E eles querem continuar. Eles lançaram um plano, que o general Vilas Boas, agora há poucos dias, de um plano para ficar no poder até 1935. Você pode imaginar uma coisa dessa? Eu não quero nem pensar nisso, eu não vou mais estar aqui, mas eu temo muito pelas minhas filhas e pelos meus netos. O Brasil nunca chegou a esse ponto, nem na ditadura militar. Hoje é muito pior, posso garantir isso a vocês. Muito pior. Sim. Couto, a gente agradece muito. Conversamos com o jornalista e escritor Ricardo Couto. Obrigado pela participação. A gente segue acompanhando o caso. Vamos ver se a gente consegue realmente chegar aos nomes de quem mandou matar Bruno e Dom, né? É isso, Couto. Muito obrigado. Eu que agradeço e peço desculpas, que eu estou muito triste, injuriado, indignado com tudo isso que aconteceu. Como brasileiro, eu tenho vergonha. Vergonha. Todos jornalista, nós. Todos nós, jornalista, eu tenho medo do que pode acontecer, sabe? Porque eles não têm mais limites. Esse caso mostra que não há mais limites. Sabe? Exatamente. É isso. Sempre gosto de terminar com uma palavra de esperança, mas hoje está difícil. Obrigado. Né? Abraço, Couto. Abraço, Couto.
E a gente vai para um breve intervalo e volta já.